algum tempo atrás eu falei do fundo Primus, do Banco Inter, um fundo de renda fixa. E até cheguei a comentar que ele poderia servir de reserva de emergência e outras coisas. Será que essas informações ainda são válidas? Fala galera, meu balas.com.br, beleza? Antes de começar, só não deixe de visitar o nosso portal. É importante a sua visita para nos ajudar a prosseguir. Também é importante que você curta, compartilhe e se inscreva nesse canal se ainda não tiver feito isso. E também comente a comentário de vocês que eu monto esses vídeos. E o tema de hoje, que na verdade é uma atualização de algo que já falamos antes, foi sugerido pelo usuário Misael Andrade, que já é usuário aqui há algum tempo do canal, não é a primeira vez que ele comenta. Ele pediu para fazer um vídeo atualizado sobre o Inter Primus, crédito privado, o famoso fundo de renda fixa do Banco Inter, que você consegue investir a partir de R$100. Tem vídeo no canal. Na época o fundo tinha uma performance pouco acima do CDI, porém ele andou decepcionando no começo desse ano. Então ficou a dúvida, será que dá para confiar nesse fundo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar análise gráfica. Vou botar o print aí na tela. Eu puxei essa análise, na verdade eu puxei o gráfico do portal maisretorno.com. Não estou ganhando nada para falar isso, apenas para referência, caso você queira fazer isso. E se você for pegar lá desde 2014 até 2019, lá pro mês ontem, 11, 12, 2019, meu cachorro tá latindo no fundo, infelizmente eu não consigo fazer ele parar. Mas até dezembro de 2019, o fundo estava rendendo um pouco acima do CDI. Se você tivesse aplicado em 2014, você teria coisa de 72% de lucro, enquanto o CDI teria pagado 69%, 69%, 70% no máximo. Então, veio o ano de 2020 e ele deu umas osciladas. Na verdade, ele já estava dando uma oscilada nesse período. Quem entrou, por exemplo, nesse período aí, de finalzinho de 2019, já começou a sentir umas quedas. Só que ele vai lá, ele dá uma quedinha e se recupera logo em janeiro. Ele cai um pouquinho em 2019, apesar de no gráfico parecer em alta, mas no gráfico você vai ver que tem umas ranhurazinhas, ou seja, ele teve mais oscilações. Aí ele dá um pico em 2020, chegando a 74% de lucro. E ele, lucro acumulado, tá? Nós estamos considerando aí de 2014 para cá, longuíssimo prazo. E depois, meado do ano, ele de repente caiu, afundou. Mês 3, por exemplo, ele foi ficando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E chegou o ponto aí dele perder para o CDI, que é a situação atual dele. Se você tivesse aplicado R$100 em 2014, você teria lucrado, você estaria agora com R$171 se tivesse botado no fundo Primus, né, R$171 nos quebrados, e estaria com R$173 no CDI. É pouca coisa de diferença, né? Mas se você for fazendo vários aportes ao longo do ano, ou você fez aporte recentemente durante a queda, provavelmente tomou um susto, até porque os seus números podem ser maiores, porque aqui eu só considerei R$100. Mas quanto mais você vai aportando, mais você vai acumulando, esse prejuízo aí pode aumentar. Então aí fica aquela coisa, será que ele ainda é um bom fundo para reserva de emergência? Sendo direto e claro com vocês, não, ele não é. Ele, apesar de estar sendo considerado com risco baixo, até 2019 ele estava se demonstrando uma excelente opção. Aconteceu alguma coisa nesse meio caminho aí que derrubou ele, e derrubou feio, ele tá abaixo do CDI ainda. Feio assim, né? Ele é renda fixa, então ele não caiu mais porque ele recebeu alguma coisa. Como ele é um fundo de crédito privado, uma das hipóteses é que algum dos ativos tenha tido revés. Por exemplo, vamos supor que ele que algum título aí depende de uma empresa privada, que é o provável até pela proposta do fundo, e tomou o calote dessa empresa. Então o calote é dividido entre os acionistas. É claro que não foi o calote total, senão o fundo teria zerado, mas algum ativo deu errado. Então eu dei umas pesquisadas aqui para tentar entender junto com vocês o que pode ter acontecido. Por exemplo, vamos tentar primeiro entender o objetivo desse fundo. O objetivo que está aqui, o fundo é um fundo de baixo risco, tá? Ele não é menor risco. Vou tentar deixar os prints na tela enquanto falo. Pela escala de cores lá que está no portal do Inter, ele está em verde, o menor risco é azul, mas verde é logo depois do azul, ok?
A performance do fundo lá está com a data base de 1/10/2020, isso foi há 4 dias atrás, e o mês base está dando 0,08% de lucro, correspondente a 53,33% do CDI. O fundo no ano teve uma perda de 2,16%, e em 12 meses ele lucrou 0,39%, que corresponde a 10% de um CDI. Isso aí é bem ruimzinho. Então vamos lá. Descrição e objetivo do fundo. O objetivo de investimento do fundo é buscar proporcionar aos cotistas no longo prazo rentabilidade que supere a variação verificada pelo CDI. Ele já falhou nisso, ele já não consegue mais. A taxa de administração dele é de 0,4%, isso pode estar afetando. A grande vantagem desse fundo é que você pode resgatar no mesmo dia, é D mais 0. Você mandou liquidar, entrou na sua conta no mesmo dia. Ok, embora tenha um horário limite de 1h30 da tarde. Certo, é um fundo de resgate rápido, porém, para arriscar dessa forma, é melhor você investir no próprio CDB do Banco Inter. Pelo menos 100% do CDI você garante, ou se você estiver na comunidade do canal, ou alguma comunidade de investimentos, ainda garante mais do que 100% do CDI. Então, tem opções melhores. Se for para longo prazo, você tem LCI, LCA, que também estão performando melhor que esse fundo. E lembrando que esse problema começou recentemente. Esse fundo tinha uma performance muito boa até o final de 2019. Vamos lá, baixei as documentações também. Peguei a lâmina para tentar entender a composição da carteira. 22% da carteira é depósitos de prazo e outros títulos de instituições financeiras, que corresponde a 22,87% da carteira. E a segunda maior parte é títulos de crédito privado, 21,58%. Ele depende muito de outras instituições. Me parece, eu não tenho certeza, que esse fundo ele teve alguma perda, algum calote, alguma coisa aí, deu um revés. Ele também tem operações de compromisso lastreados em títulos públicos federais, né? Acredito que isso aí, em títulos públicos federais, acredito que seja tudo no mercado secundário. O mercado secundário também sofreu revés, tá? Também é um motivo que a gente pode considerar. Para quem não sabe, quando você vende, por exemplo, título do Tesouro, para você tem um Tesouro Selic, Tesouro Direto Selic, e você vende esse título atrelado a Selic de volta para o governo antes do vencimento do prazo. Aí você recebe seu dinheiro, tudo bonitinho, segue sua vida. Esse título vai leilão e outras empresas compram no mercado secundário. Geralmente são instituições financeiras. E elas usam isso para maximizar seus ganhos. Esses títulos, eles sofrem oscilações enquanto não chega o vencimento deles. Alguns títulos, principalmente aqueles atrelados a determinadas taxas aí, a prefixados, esses títulos, dependendo da taxa que você pega, ele pode ter perda. Mais uma vez, eu não tenho informação precisa do que levou à queda, mas é uma possibilidade. Essa oscilação também nos títulos federais podem ter impactado o benchmark lá, pode ter derrubado a performance, porque o fundo ele não deixou, ele não exatamente, ele não zerou. Ele teve uma performance aí negativa de 2%, mas ele não zerou. Alguma coisa aí desvalorizou. Não foi uma perda também tão grande. Pode ter sido tanto um calote, quanto pode ter sido também uma desvalorização direta mesmo de algum título. Infelizmente eu não participo das atas, né? A última vez que eu não participo das reuniões, né, das assembleias. Eu, na verdade, não sou mais cotista desse fundo. Saí dele porque eu fui perdendo a confiança nele, mas saí também sem perda, tá? Só para deixar claro. Na verdade, eu já precisava fazer um resgate mesmo e eu acabei sacrificando o fundo porque dos títulos que eu tinha era o que estava mais, assim, começou a apresentar instabilidade. Então, na hora que eu precisei de um dinheiro para uma situação lá, eu liquidei ele. Eu deixo dinheiro em renda fixa para situações onde eu preciso de resgate imediato. Não só emergências, mas às vezes oportunidades e tal. Então, numa dessas situações eu precisei de dinheiro e sacrifiquei ele justamente por causa disso. Mas eu já tinha perguntado ao suporte do Inter o que poderia estar acontecendo, e o atendente na época disse que um dos títulos teve desempenho abaixo do esperado, deu uma desculpa genérica lá, mas basicamente botou a culpa num título. Então eu acredito que possa ser uma situação de calote ou realmente desvalorização de algum ativo. Nesse caso, acho que cairia mais aí para os títulos públicos federais. Enfim, se você participa das assembleias,
eu recomendo aí que você faça essa pergunta, né? Por que que o fundo caiu? Eu acho que essas assembleias estão sendo online, depois eu vou até confirmar essa informação. Então, é uma pergunta que cabe aí alguém fazer. Se alguém já fez e teve essa resposta, deixe aí nos comentários que vai ser muito interessante essa análise. Mas se você ainda se interessa desse fundo, ou está estudando esse fundo para reserva de emergência, eu não recomendo. Só se você quiser fazer investimento de longo prazo e está confiando que esse fundo volte a render como rendia antes, que ele era um fundo que rendia um pouquinho acima de um título de renda fixa, um Tesouro Selic, um CDB, ok? Eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo já começou a ficar um pouco grande, mas fica aí a minha posição em relação a esse fundo. O Banco Inter tem produtos bem melhores, e quem sabe no futuro, com a mudança aí na gestão ou na estratégia do fundo, a gente não tem um desempenho melhor e talvez volte a valer a pena estar nele. Se você já está nele e não quer sair, quer arriscar, tudo bem. Na verdade, até o ideal é realmente não ficar migrando seu dinheiro muito. Mas participe das reuniões e faça aquelas perguntas difíceis, porque às vezes vale a pena aí pra gente não tomar um prejuízo, beleza? Deixe seus comentários aí para saber o que você investe, se você não investe, se tem interesse em investir nesse fundo. Deixe também ideias para temas, ou só dá um salve aí. Estive aqui no vídeo. O fato de vocês comentarem já aumenta a minha relevância no YouTube, me ajuda bastante, então deixe também de comentar, de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito. E mais uma vez, muito obrigado por sua companhia. Eu fiz esse vídeo, tem algumas recomendações. Um grande abraço!